Olá a todos. Hoje na nossa reflexão eu gostaria de pensar então naquela segunda tentação que Jesus sofre ali no deserto, quando Satanás o encontra, e ele vai dizer assim, esse texto se encontra em Mateus capítulo 4, e lá no verso 5 ele diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu gostaria de pensar um pouco nesse texto aqui, na verdade, mais precisamente, na passagem bíblica do Velho Testamento que Jesus então lança a mão. Mas primeiro é curioso a gente prestar atenção aqui na palavra que o diabo usa. O diabo está mais uma vez fazendo um desafio a Jesus, está ali questionando a sua identidade como filho de Deus e dizendo: olha, se você é filho de Deus, se lance daqui para baixo porque está escrito. E aí, curiosamente, ele vai usar os Salmos 91, que diz ali que os anjos terão ordem para acudir a Jesus para que nada lhe aconteça. E eu fico pensando como é curioso, porque esse é o Salmos exatamente que algumas pessoas religiosas usam para abrir a sua Bíblia ali e colocar a Bíblia sobre algum cômodo da casa para que a casa então seja pretensamente abençoada ou protegida. E eu quero dizer que essa atitude, embora pareça uma atitude cristã ilegítima, na verdade se trata de uma superstição e talvez mais que isso, talvez de bruxaria. A bruxaria é quando alguém confere a algum objeto inanimado poderes. Poderes para proteger, poderes para dar sorte ou algo do tipo. Como, por exemplo, quando alguém coloca uma ferradura ali na frente da sua casa, na porta, para que a sua casa seja protegida. Quando alguém, por exemplo, usa um pé de coelho para dar sorte. Ou mesmo quando alguém, até mesmo um cristão, né, incauto, vai achar que por carregar a sua Bíblia, ele estará protegido. E aqui no caso, alguém abre sua Bíblia no Salmo 91, salmo esse que o próprio diabo já conhece, e imagina que ali aquela Bíblia vai proteger a sua casa. Isso não é verdade. Mas eu quero me ater na resposta de Jesus, porque a cada resposta às tentações, ele vai lançar a mão da palavra de Deus, e mais especificamente no livro de Deuteronômio, e nesse caso, capítulo 6. E eu queria então pensar em alguns versos ali, a partir do verso 12, e ver o que Deus tem para mim, para você, que ensinamentos preciosos nesse texto aqui. Então, lendo aqui o verso 12, ele vai dizer: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui no contexto, Deus está conduzindo o povo para a terra prometida. O povo já havia saído do Egito, já havia atravessado ali o deserto. Não era o mesmo povo, porque toda aquela geração que sai do Egito acaba morrendo no deserto, e aqui tem uma segunda geração. Mas o que Deus fala aqui é: olha, cuidado, toma atenção. E a palavrinha no hebraico ali do guarda-te é vigia. Presta atenção, observe. Não esqueça das coisas que Deus já fez por vocês. E aqui a mensagem é que nós devemos também, nós, igreja, eu e você, nós devemos cultivar o hábito que pode estar dentro do nosso momento devocional, de sempre se recordar de algo que Deus fez na nossa vida. Pode ser o processo ou o dia da nossa conversão, e ali nós agradecemos a Deus por ter nos revelado o seu Evangelho.
pode ser um grande problema que você teve na sua vida pessoal, familiar, profissional, ou de qualquer outra situação em que você, então, foi agraciado com a bênção de Deus, com uma solução que você não esperava, ou que algo que você orava, que Deus agisse e Deus agiu. Então aqui nós somos instruídos pelo Senhor a sempre olhar para trás, olhar para o nosso passado e ver quantas coisas Deus já fez pela nossa vida. E aí vem uma atitude de gratidão. E aí nós nos lembramos também que Paulo, em suas cartas, sempre nos orienta a darmos graças ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida. Então aqui a primeira lição importante no verso 12, eu vou aqui para o verso 13, que diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então aqui o temor que o povo ali, judeu, o povo de Israel deveria ter somente a Deus. Lembra aqui que o povo saiu do Egito, embora não fosse esse povo especificamente aqui, mas os seus pais saíram do Egito, uma terra pagã, uma terra com centenas de deuses, e muito provavelmente eles, sendo aculturados ali naquela terra, eles também passaram a conhecer e a temer aqueles deuses. Muito provavelmente, pelo deserto, eles ensinaram os seus filhos a essa cultura pagã, e também este povo aqui iria entrar numa terra, na terra prometida, que já estava habitada por outros povos e que também tinham seus deuses, e que Deus tinha advertido ali que eles deveriam então eliminar aquele povo para não haver uma mistura de crenças, de cultura, e eles não deveriam então temer e se dobrar a esses deuses falsos. Então aqui a advertência no verso 13, somente a Deus temerás e a Ele servirás. Obviamente, essa é uma advertência para nós também, que nós devemos temer e servir a apenas esse Deus, que é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que nós conhecemos. O verso 14 vai dizer: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Como de fato eles iriam encontrar outros deuses naquela terra, porém não deveriam seguir aqueles deuses. Verso 15 vai dizer: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Ali Deus era muito claro em mostrar o seu caráter santo, o seu caráter justo, e ali dizer que ele não iria admitir que o povo misturasse ou cultuasse outros deuses além dele próprio. E aqui nós precisamos lembrar que Deus, entre os seus vários atributos, aqueles atributos comunicáveis, aqueles atributos incomunicáveis, mas há um ali que especialmente eu quero destacar, que é a questão da sua severidade. Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus severo também. E ali eu estou lembrando de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 22, onde ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, Deus, sendo justo, santo, perfeito, ele não vai tolerar o erro, o pecado, o engano na vida do seu povo. E isso valeu para o povo de Israel, e isso vale também para mim e para você, como parte da sua igreja. Então, é importante a gente destacar aqui essa característica, esse atributo de Deus, e também é por isso que ele vai dizer que nós não devemos adorar outros deuses, né? E aqui é preciso lembrar também que nós somos, de fato, pessoas propensas à idolatria.
E às vezes nós nos contentamos quando nós vemos outros que se prostram diante de estátuas e nós nos alegramos e nos congratulamos porque nós não nos prostramos diante de estátuas, mas é preciso lembrar e ter muito cuidado que, como dizia Agostinho, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós frequentemente fabricamos os nossos ídolos. Eu quero pontuar aqui pelo menos 3 tipos de ídolos que nós fabricamos constantemente. E isso tem a ver, primeiro, com a questão do dinheiro ou dos bens. Jesus nos advertiu que nós não poderíamos adorar a Deus e a Mamon. E aí nós temos que escolher, e muitas vezes mesmo nós somos levados a adorar de uma forma velada, ou não tão direta, ou não tão explícita, o dinheiro, quando nós atribuímos a ele a grande importância, quando nós atribuímos ao dinheiro a razão da nossa segurança, quando nós dedicamos a nossa vida para ganhar dinheiro ou para comprar bens, então aí o dinheiro e os bens passam a ser um Deus para nós, ainda que nós não admitamos. Mas hoje também tem um Deus muito popular, e esse bastante sutil também, que é o Deus entretenimento. Aqui eu lembro o pastor Francis Schaeffer, já falecido na década de 70, e que lá na década de 60 ele dizia: o Deus do nosso tempo é o entretenimento. E soubesse então Francis Schaeffer o que acontece nos dias de hoje, onde nós estamos rodeados de entretenimento. E qual o problema dele? O problema é que esse entretenimento quase que sempre rouba o nosso tempo do tempo de estarmos dedicando ao Senhor. Então aqui um ponto para pensar, um ponto para refletir, o quanto tudo isso tem tirado o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa devoção no final das contas. E também um último Deus, esse muito mais sutil então, que é o próprio eu. E sobre esse Deus eu vou falar no outro devocional, que esse aqui exige um pouco mais de tempo para pensarmos sobre ele. Mas então o verso 15 vai dizer: Deus é um Deus zeloso. E por fim então, verso 16, que é de onde Jesus tira a resposta a Satanás, onde diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Massá aqui é o episódio que se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 17, em que o povo então para ali numa região de Refidim, e ali o povo tem sede, tem falta de água, e ali o povo murmura contra Moisés, contra o próprio Deus, na verdade. E Moisés ora a Deus, e Deus responde: olha, pega alguns anciãos, pega a vara com que você feriu o rio, vai ali para a rocha de Horebe, e ali fere a rocha que eu vou dar água. E assim Deus fez. Porém, Deus pontuou este momento como um momento extremamente negativo ali do povo de Israel. Porque, na verdade, o povo, na sua incredulidade, mesmo já vendo tudo que Deus já havia feito na vida deles, desde os seus pais, desde a saída do Egito, vendo ali as pragas que Deus tinha lançado sobre o povo egípcio, vendo a sua saída gloriosa ali em meio ao mar vermelho se abrindo, e tudo que Deus já tinha feito por eles, neste momento aqui, o povo murmura e abre uma contenda ali contra Moisés. Aliás, Massá é tentação, Meribá é contenda, e aqui nós precisamos lembrar que muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente tem a mesma atitude que o povo judeu teve ali contra Moisés e contra Deus. Então aqui fica um alerta para nós. Quando vem momentos difíceis, nós precisamos ter a plena convicção que Deus continua conosco,
E ali o que nós devemos fazer é, nas palavras de Paulo, orar e suplicar e agradecer e ainda dar ação de graças a Deus pela convicção e segurança de saber que Deus continua conosco e Ele vai ali nos acudir no momento propício. Então aqui, o grande mal do povo de Israel foi murmurar e foi contender. Então vamos lembrar também que quem murmura não agradece. O que Deus quer que façamos é que agradeçamos. E aí nós iremos de fato agradá-lo. Então eu gostaria então de concluir essa reflexão com esse texto aqui de Deuteronômio 6,16, que é a frase do próprio Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. E lembrar também da grande lição que Jesus nos deixa ali durante a tentação do deserto, que ele sempre tinha a palavra certa na boca e no coração. Então que eu e você também conheçamos a palavra de Deus tão bem, que no momento de tentação, no momento de provação, nós possamos dar a palavra correta, adequada e suficiente para passarmos ali de forma tranquila e reta naquele momento tão difícil. Que Deus então possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito curioso.